Boa tarde, gente. Vamos para mais um conteúdo sobre ângulos, né? Agora a gente vai estudar ângulos que são formados por três retas. Onde, por exemplo, se eu tenho essa aqui, ó. Tenho essa reta, vou chamar essa reta, porque as retas elas têm nomes também, a gente nomeia a reta. Vou chamar essa reta de reta R e essa reta de reta S. Geralmente a gente coloca sempre com letra minúscula o nome das retas, tá? Letras minúsculas. Ok, tem duas retas aqui, R e S. Então, e eu tenho uma outra reta aqui transversal, que eu vou chamar de reta T, tá? Então, quantas retas eu tenho? Tenho três. Tem a reta R e S, tá? Onde R é paralela de S. O que é isso aqui? É o símbolo de paralelismo. Significa que eu estou dizendo que essa reta é paralela a essa, tá? O que é ser paralelo, professor? Eu esqueci. Ser paralelo, ó, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para vocês. Olha essa parte do quadro. Vamos supor que isso seja uma reta. E essa parte de cima também é uma reta, tá? Essas retas, elas são paralelas, são retas que nunca vão se encontrar. Se eu medir daqui para cá, vamos supor que eu ache 50 centímetros, vamos supor, tá? E depois eu meço daqui para cá, vou ter 50 centímetros também. Ou seja, a distância de uma para outra, tá? Vai ser sempre a mesma, tá? Quando eu meço. Então, ela nunca se encontra, porque ela anda sempre paralela. Quando que não é paralela? Por exemplo, essa aqui e essa daqui. São retas paralelas? Não são. Por quê? Elas não se encontraram. Elas não se encontraram por enquanto. Mas uma reta, a reta é infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita. Vamos supor, vai, ó. Pá. Essa daqui também. Pá. Ó, elas vão se encontrar nesse ponto, tá? Por quê? Porque elas têm a gente chama de declividade. A declividade dela vai fazer elas se encontrar num determinado momento, num determinado ponto. Já as retas paralelas nunca vão se encontrar, tá ok? Então, o que acontece? Eu tenho essas duas retas paralelas e uma reta transversal T. E essas retas aqui, elas formam ângulos. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo 1, vou chamar esse aqui de 2, vou chamar esse de 3, esse de 4, e ainda tem mais aqui, ó. 5, 6, 7 e 8. Ou seja, essas três retas formam 8 ângulos, né? Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal formam 8 ângulos. Tá ok. Agora vamos ver que relação que esses ângulos têm uns com os outros, tá? Por quê? Porque eles podem ser... Tem alguns nomes que a gente pode chamar dessa relação. Os ângulos, eles podem ser correspondentes, os ângulos podem ser alternos internos ou alternos externos, os ângulos podem ser colaterais internos ou colaterais externos, tá? Então, é isso que a gente vai aprender, a olhar esses ângulos e ver esses são correspondentes, esses são colaterais, esses são alternos, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho, para começar, eu vou botar aqui os correspondentes. Ângulos correspondentes, tá? Os ângulos correspondentes, gente, tudo tem relação à reta transversal, tá? Antes de eu começar a explicar o que é ângulo correspondente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nessa figura aqui, eu tenho a parte interna e tenho a parte externa. Qual seria a parte interna dessa figura? Seria essa parte aqui, ó, de dentro.
tá? Qual seria a parte externa? Na realidade tem duas, tem daqui para cima e tem daqui para baixo. Externa significa fora, ó, externo, para fora da figura. E qual é a parte interna? É essa parte daqui de dentro, tá bom? Então vamos lá. Os ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado da reta transversal, tá? Ó, eu tenho a reta transversal, eu tenho esse lado e tenho esse lado. Os correspondentes estão do mesmo lado, só que um está do lado interno e o outro está do lado externo. E eles não são adjacentes. O que é ser adjacente, professora? Por isso que a gente dá o conteúdo desde o início, vocês têm que ter esse conhecimento, porque é uma coisa que a gente constrói assim, no passo a passo. Então, sem o conhecimento anterior, você não consegue acompanhar o conhecimento atual, né? Vamos colocar dessa forma. O que são ângulos adjacentes, para a gente lembrar? São ângulos que têm um lado comum. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, eu tenho esse ângulo, tá? E eu tenho esse lado aqui, que é desse, e esse mesmo lado pertence a esse também. É igual uma casa, tá? Eu tenho o meu quarto, a mesma parede do meu quarto é a mesma parede que dá para a sala. Então eu posso dizer que meu quarto é adjacente da sala, porque a mesma parede que serve para o meu quarto serve para a sala. Vamos colocar aqui, ó. Meu quarto tá aqui e essa daqui é a sala. E essa aqui é uma parede. Essa parede serve para a sala e serve para o quarto. Então eu digo que o quarto é adjacente da sala. E depois que a gente lembrou do que é ser adjacente, vamos voltar, né, a falar dos ângulos correspondentes. Então, eu estava falando para vocês que os ângulos correspondentes, para ser correspondentes, eles têm que estar do mesmo lado da reta transversal, sendo que um na parte interna e o outro na parte externa, e não pode ser adjacente. Então, vamos lá, vamos pegar esse ângulo 1 aqui. Tá desse lado de cá da reta transversal. Ele seria correspondente de qual ângulo? Ele está fora, seria do 4 que está dentro? Não, porque o 4 é adjacente. Esse lado aqui serve para 1 e serve para o 4. Então o 4 não serve. Então é do 5, porque ó, um está fora e o outro está dentro. Então eu posso dizer que 1 e 5 são correspondentes. Vamos olhar para o 2. Quem é correspondente do 2? Ele está fora, tem que ser um que esteja dentro, do mesmo lado. O 3 não é, porque o 3 é adjacente, então é o 6. Então eu posso dizer que 2 e 6 são correspondentes, né? Vamos ver quais mais são correspondentes. Vamos ver o 3. 3 é correspondente de quem? Ele está dentro, tem que ser um que esteja fora. O 7. 3 e 7 são correspondentes. Vamos ver o 4. O 4 é correspondente de quem? O 4 está desse lado, do lado de dentro, então tem que ser o outro do lado de fora. O 8. Tá bom? Então, esses são os pares de ângulos correspondentes dessa figura. 1 é correspondente do 5, o 2 é correspondente do 6, o 3 é correspondente do 7 e o 4 é correspondente do 8, tá? Por quê? Porque um está fora e o outro está dentro. Ó, um está fora e o outro está dentro. Um está dentro e o outro está fora. Um está dentro e o outro está fora. E eles estão os pares estão do mesmo lado da reta transversal. Então, quando acontece isso, eu falo que os ângulos são correspondentes, tá ok? E uma característica muito importante dos ângulos correspondentes, eu vou colocar bem aqui em cima, tá? Os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Vou botar aqui, ó. Ângulos correspondentes são
congruentes. O que é ser congruente? O que é ser congruente? Ser congruente é ter a mesma medida, tá? Se eu falar que aqui o 1 mede 120 graus, o 5 vai medir 120. Se eu falar que o 2 mede 60, o 6 vai medir 60. Se eu falar que o 3 mede 120, o 7 vai medir 120. E se eu falar que o 4 mede 60, o 8 também vai medir 60. Tá? Por quê? Porque os pares de ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá ok? Vamos. Agora a gente vai falar nos ângulos alternos. Vou botar aqui, alternos. Alternos internos, tá? Alternos internos. O que a palavra interno lembra pra gente? Interno lembra de interior, algo que está dentro, tá? Então nós vamos pensar nessa parte aqui da figura, a parte interna da figura. E vamos ver quais são os pares de ângulos alternos e internos. E a palavra alterno remete o que pra gente? O que lembra a gente alterno? Uma coisa que alterna, ora é uma coisa, ora é outra, certo? Ora está num lugar, ora está no outro. Então, como poderia ser isso? Pela definição, os ângulos alternos internos, eles estão dentro, na parte interior, né, da figura, só que um está de um lado da reta transversal e o outro está do outro, tá bom? Um está de um lado e o outro está do outro. E eles também não são adjacentes. Eu não posso dizer que, 3 está aqui dentro e 4 está aqui dentro. Um está de um lado e o 4 está do outro. Mas o 3 e o 4, eles são adjacentes. Porque esse lado aqui serve para o 3 e serve para o 4. Então, não pode ser. Um tem que estar de um lado e o outro tem que estar do outro, sendo que eles não podem ser adjacentes. Então, quem é alterno interno de 3? 3 está para cá, é o 5. Quem é alterno interno de 4? É o 6. Tá bom? Então, esses são os pares de ângulos alternos internos. E uma propriedade muito importante. Eles, assim como os correspondentes, eles também são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? Eu vou botar aqui, são congruentes. Ok? Então, tá. Agora vamos falar nos ângulos alternos externos. Alternos externos. Externo significa fora, externo, exterior, tá ok? Então, da mesma forma, um está de um lado e o outro está do outro da reta transversal, sendo que eles estão na parte de fora, tá? Para cá e para cá, tá ok? Então, vamos lá. E eles também não são adjacentes, tá? Eu não posso dizer que 1 e o 2 são alternos externos, porque eles não podem ser adjacentes. Então, quem é alterno externo de 1? 1 está desse lado, e o 7 está do outro, é 1 e 7. Quem é alterno externo de 2? É o 8. O 2 está de um lado, o 8 está de outro. Tá bom? E eles também são congruentes, ou seja, eles também têm a mesma medida. São congruentes. Pronto. Agora a gente vai ver colaterais internos. Vamos voltar para aqui, para a parte de dentro da figura. E o que é ser colateral? Os ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da reta transversal. Do mesmo lado, tá bom?
Então, eu posso dizer quem é colateral interno aqui. Por exemplo, quem é o colateral interno de 3? Tem que estar dentro e do mesmo lado. O 6. Quem é colateral interno de 4? Tem que estar dentro e do mesmo lado. É o 5. Tá? Agora, uma característica diferente desses pares de ângulos é que eles não são correspondentes. Aliás, correspondentes não, perdão. Eles não são congruentes, eles não têm a mesma medida. Como é que eu posso relacionar eles, assim, de repente, numa conta? Como é que eu poderia pensar neles? Quando eu olho um par de ângulos colaterais, eu posso dizer com toda certeza que a soma deles é igual a 180 graus, tá? Os ângulos colaterais, eles são suplementares, tá bom? Então, vamos lá. Ângulos colaterais são ângulos suplementares. São suplementares. Suplementares significa que quando eu somo, eu vou ter 180 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo 3 mais o ângulo 6 é igual a 180 graus. Tá bom? Da mesma forma que o ângulo 4 mais o ângulo 5 é igual a 180 graus. Tá ok? Agora, os colaterais externos, tá? Colaterais externos. Os colaterais externos também estão do mesmo lado da reta transversal, na parte externa, tá? Então, o que acontece? Quem é o colateral de 1? Colateral externo? É o 8. Qual é o colateral do 2? É o 7. Da mesma forma, eles são suplementares. Ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. São suplementares. Tá ok, gente? Agora a gente vai ver como é que poderia aparecer uma questão, um problema para eu resolver com esse conteúdo. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho essa figura aqui, a reta R e a reta S. R é paralelo de S. Descubra o valor de X. Eu olho para esses ângulos e eu penso, o que eles são um do outro? Como eles se relacionam? Tá? Eles estão do mesmo lado da reta, da reta transversal. Um está da parte externa e o outro está na parte interna. Então, eles são ângulos correspondentes. E o que eu sei de ângulos correspondentes? Eu sei que eles são congruentes. Então, eu posso dizer que uma coisa é igual à outra. Tá vendo? Ó, eu posso dizer com toda certeza que 2x é igual a 100 graus. E eu vou justificar, dizendo que eles são correspondentes. Tá bom? E vou finalizar essa equação aqui. Eu vou dizer que x é igual a 100 graus sobre 2, porque o 2 está multiplicando, passa dividindo. Vou dizer que x é igual a 50 graus. Tá bom? Pensei no que eles são primeiro. Vi que eles são correspondentes. Lembrei que ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, são iguais, têm a mesma medida. Expressei isso algebricamente. Justifiquei a minha afirmação e concluí no desenvolvimento aqui. Outro exemplozinho. Olha esses dois ângulos aqui. Eu olho para eles e o que eles são? Um do outro. Eles são colaterais internos. Como é que eu posso expressar algebricamente isso aí para descobrir o valor de x? Eu tenho que pensar o que o colateral interno assim, que relação que eles têm. A soma deles é igual a 180 graus, eles são suplementares, né? Então, eu posso afirmar que quando eu pego 5x e somo com x, eu vou ter 180 graus. E eu vou justificar que eles são colaterais internos, tá bom? Pronto. 5 mais 1, 6. 6x é igual a 180 graus.
x é igual a 180 graus sobre 6, tá? X vai ser igual a 30 graus, ok? Pronto. Então, é dessa forma que a gente vai, né, fazendo as continhas. A gente tem que olhar o que a gente tem na figura, pensar no que a gente sabe, né, que a gente tem que saber. Primeiro a gente tem que saber o que são colaterais, o que são correspondentes. Isso tem que estar bem definido na cabeça, para quando você olhar uma figura, você saber resolver. Tá bom, gente? Por hoje é só.